perceber que todo esse movimento digital, ele era o futuro, é para onde a gente tinha que levar os negócios, né? Não só do ponto de vista de digitalizar ou digitizar algum processo, mas do ponto de vista realmente de levar a TI para um centro gerador de resultado. Então, desde 2016, eu venho trabalhando junto com né, na verdade, eu não, né, a equipe toda da Unimed, a equipe no primeiro momento, a equipe da STI, da nossa área de tecnologia, né, vem trabalhando fortemente nesse caminho aí, trilhar nesse caminho, e agora, recentemente, a partir de 2018, a empresa inteira entrou nisso com a gente. E dentro desse contexto, Marcelo, quando a gente olha para o panorama de saúde, né, e daqui a pouco a gente entra até no aspecto crítico aí do Covid também, né, como é que isso também está influenciando, mas qual que é essa análise aí, né, quando a gente fala de transformação digital e saúde no mundo e depois aí, né, focando um pouco para o Brasil? Como é que essas áreas estão se encontrando? Estão se encontrando? Não estão? Como é que está essa questão saúde, transformação digital? Bem, assim, essa aceleração digital, né, essa evolução digital, ela está trazendo vários avanços em diversos segmentos, inclusive segmentos que eram considerados aí, tradicionais, né, como a agricultura, né? Se você vê a agricultura hoje, você fica impressionado. E isso não podia ser diferente no setor da saúde, né? A saúde, ela já vem, sim, colhendo benefícios no uso dessas tecnologias, e eu acho que o avanço ele só está começando. Vou citar alguns exemplos de tecnologias aqui que estão sendo usadas no mundo e em alguma porção aqui no Brasil. Nós temos aí os equipamentos médicos, eles estão avançando muito, né? A evolução deles está muito grande, principalmente com o uso de internet das coisas. Essa questão da conexão entre os equipamentos, do processo de monitoramento, isso tem um potencial enorme no cuidado da saúde, né? O uso de prontuário, a disseminação do uso de prontuário integrado a protocolos médicos e a uso de inteligência artificial para suportar o processo médico, né? E aí é fundamental falar que, na verdade, essas tecnologias elas vêm como um suporte, né? Como um apoio ao médico, não como uma substituição do médico. Eu realmente não acredito que a gente não vai ter o papel do médico sendo no centro desse processo, né? Mas ele vai ter muita ferramenta que pode ajudar a tomar a melhor decisão em tempo, né? No melhor tempo possível. A gente também, a questão da predição, da prevenção, na verdade, com monitoramento de pacientes, com o uso de inteligência artificial também para fazer a predição de possíveis comorbidades, nos permite atuar e chegar nesse paciente antes que ele adoeça. Isso tem um potencial enorme, gente, para o cuidado das pessoas, para a saúde das pessoas. Isso está avançando. Aí na Unimed BH mesmo já tem alguns avanços nesse sentido, tá? A questão da telemedicina, né, que todo mundo está falando aí, na verdade é telesaúde, né? Porque é mais do que telemedicina. Nós estamos falando aí no contexto, nessa disciplina de telesaúde, nós estamos falando aí de telepsicologia, de telemonitoramento, ou seja, de várias teles. É mais amplo que a telemedicina em si, né? E eu entendo que a telemedicina, ela talvez seja o movimento mais importante da transformação digital no setor da saúde. Para mim, a telemedicina está para o setor de saúde como os fintechs estão para o setor bancário. Então, assim, ela realmente é a coluna vertebral aí dessa transformação, viu, Marco? E aí eu Bacana, vou cara. falar um pouco mais abaixo aí sobre como é que nós estamos avançando nisso aí, né? Principalmente com o advento da Covid agora. E o Brasil, Marcelo, qual que é a análise que você faz? A gente está bem do Não, ponto de vista assim, aí, no né? Brasil a gente está. O que acontece? Muito disso que nós estamos falando já está acontecendo no Brasil, mas de Uhum. forma assim. Nós temos várias empresas fazendo, mas eu ainda acho que é um pouco tímido, tá? A gente tem uma regulação muito forte, né, no Brasil. Esse marco, esse setor, essa regulação nossa, ela é um pouco restritiva em algumas situações. Por exemplo, a parte de telemedicina. Que agora, no caso da Covid, a gente teve uma flexibilização que nos permitiu avançar bem rápido. Né? Então, assim, eu, por exemplo, na Unimed BH, a questão da regulação, a gente segue à risca. Né? A Unimed, a premissa da Unimed é seguir a regulação do setor, ela não abre mão disso. Então, realmente, o que a gente precisa é ter uma aceleração
nessa flexibilização não, nessa revisão da nossa regulação. E eu acho que também no Brasil nós temos uma questão também cultural a ser ainda vencida, né? Apesar das pessoas estarem cada vez mais digitais, mais exigentes, né? Buscando mais informações, eu acho que quando diz o que diz respeito à saúde, eu acho que ainda tem uma certa dificuldade de consumir produtos de saúde, né, digitais. Apesar de que, com a experiência que nós tivemos agora com relação à teleconsulta de Covid, nós vimos que os clientes e os médicos, a partir do momento que eles têm contato com essas tecnologias e com esse processo digital, eles aprendem muito rapidamente e depois viram, na verdade, os defensores, né? Não sabem como que vive sem antes. Então, assim, é uma questão ainda de uma mudança cultural, mas eu acho que ela é mais uma questão, não é uma questão tão complexa de ser vencida, não. Só temos que ter a condição de entregar os produtos, né? E ter a regulação necessária para nos permitir fazer isso. Bacana, Marcelo. E uma coisa curiosa, né, que a gente tem visto em empresas, né, que elas nunca imaginavam operar remotamente, de repente vem o Covid aí e começa a acelerar, né, o rompimento de barreiras culturais. Parece que na área de saúde também o Covid, né, por incrível que pareça, né, deixa aí, né, pelo menos uma coisa positiva aí, né, apesar de todo o estrago, né, que ele faz aí na área humana, né, mas ele deixa aí um legado, né, que eu acho que pode abrir portas aí para telemedicina, para telesaúde, né? Então, vocês, né, inclusive, né, montaram projetos específicos, né, publicados aí, né, para a Prefeitura de Belo Horizonte, né? Na verdade, primeiro nós trabalhamos, né, com essa questão aí da Covid, nós tivemos que acelerar muito nós já estávamos trabalhando, né, estudando telemedicina, a Unimed tem a inovação no DNA, então esse era um projeto já em andamento, em estudo, é lógico que pautado pela regulação. Então nós fomos e tínhamos um MVP rodando com, né, uma modalidade de teleinterconsulta, que é um médico conversando com outro médico, né? E isso rodava numa unidade nossa no interior, que é de Conceição do Mato Dentro, com os médicos dessa unidade se reportando, fazendo uma interação com médicos especialistas em BH. Com a vinda da Covid, o negócio teve que acelerar. Né? Nós não tivemos muito tempo para... E aí, a partir dessa base tecnológica, aí, nós tivemos... nós, em 10 dias, nós subimos toda uma operação de telemedicina para a Unimed BH, e daí mais 4, 5 dias nós subimos a mesma operação, né, para a prefeitura. Então, na Unimed BH nós estamos falando de mais de 1.200.000 pessoas, e em Belo Horizonte nós estamos falando de mais de 2.500.000 pessoas. Então, nós subimos uma operação de telemedicina aí para mais de quase 4 milhões de pessoas, né? Isso num prazo aí de 15 dias. E para além da tecnologia, né, a Unimed toda se mobilizou para isso. Nós tivemos de contratar médicos, nós tivemos de contratar profissionais de saúde, treiná-los tanto na teleconsulta quanto na telemedicina, que era um processo novo para os médicos também, para os profissionais de saúde. Isso tudo foi feito com maestria, né? As equipes da Unimed brilharam, assim, foram brilhantes na condução disso aí. E aí, Marco, como resultado, só para você entender o que está acontecendo, né, como que isso o potencial disso é muito grande, nós tivemos até agora, no momento, mais de 14.000 consultas de teleconsulta para Covid. Bacana. Nós temos mais de 100 médicos trabalhando nessa frente de trabalho lá na Unimed, e nós já conseguimos reduzir 64% da média de consultas em pronto atendimento, e reduzindo significativamente o risco de contágio, né? Então, assim, a gente vê o potencial efetivo da tecnologia sendo aplicada para o bem e para o cuidado das pessoas, né? E é interessante, Marcelo, porque dentro da sua fala aqui, né, você cita, né, que vocês já tinham a infraestrutura tecnológica, né, já tinham MVPs, né, ou seja, vocês, né, já prepararam a TI, né, para poder lidar com eventuais, né, sinalizações novas do mercado, né? Óbvio, né, que vocês não esperavam, como ninguém esperava, uma Covid, mas eu acho que é um aspecto interessante da transformação digital, né, que a gente vai aprofundar aqui no nosso bate-papo, né, é que é uma TI que tem que estar pronta, né, ela tem que estar pronta para que o mercado, né, sinalize, né, seja um evento catastrófico como a Covid, ou seja, novas regulações de negócio, né, ou mudanças de tendência. Então é interessante, né, que é um aspecto importante, né, que a gente quer citar e enfatizar, né, o quanto que a TI Marco, tem que ter isso é fundamental. protagonismo, né?
essa questão da gente ter uma TI reconfigurável, vamos falar assim, hoje, até então, nós tínhamos os papéis muito bem definidos, as pessoas muito bem definidas, a gente vem fazendo uma fundação, vamos falar assim, de uma TI ágil há praticamente 3 anos, aí, 4 anos, tanto do ponto de vista de arquitetura de soluções, do modelo de desenvolvimento de software, até a questão realmente da implantação do ágil, né? A gente viu claramente que a gente colheu todos os frutos agora com todo esse esforço que nós tivemos aí nos três últimos anos. Foi impressionante de ver, viu? Está sendo impressionante de ver. Muito E bacana, muito Marcelo. gratificante de participar disso, né? Realmente, eu acho que é um exemplo, né? Eu acho para todo o Brasil aí, né? Realmente da gente poder ter aqui nesse tipo, né, de conversa, de experiência, de resultados concretos, né? Que óbvio, né? Um time enorme aí trabalhando com você, né? Tem conseguido alcançar. E Marcelo, né? Entrando um pouquinho aqui no papel, né? Do líder, né, do gestor, como é que você vê, né? A mudança cultural e necessária também, né? De mindset para o gerente, o líder, né? Seja o nome que a gente quiser dar, dentro da forma tradicional, né, que as empresas eles trabalhavam, para esse novo modelo, né, onde as empresas estão buscando digitização, agilidade de negócio, pivotagem, reconfiguração sob demanda, como você traz aqui. Qual é a sua visão, né, sobre o novo papel do líder nesses novos tempos? Assim, Marco, eu venho falando muito sobre isso, né? Inclusive, escrevi um artigo há pouco tempo sobre isso. Eu entendo que o líder de TI ele tem que deixar de ser um líder funcional, ou seja, um líder que olha só para a tecnologia, ele tem que passar a ser um líder de negócio e estratégia. Tá? Uns dias para trás aí, eu estava participando de uma live ali, eu escutei um executivo de TI falando que é o pior momento para a gente ter um líder, um CEO médio. A pressão em cima desse profissional vai ser muito grande, né? A Unimed, a TI, as TI já vem sofrendo nos últimos anos uma pressão muito grande para a gente ser propositivo, para a gente ser estratégico, para a gente participar das decisões, né? Isso já era uma agenda que vinha sendo cobrada constantemente das TIs, né? Dos profissionais de TI. Só que agora eu acho que isso não é mais uma agenda, isso é um requisito. Se não tiver isso, se sua TI não tiver habilitada para isso, ela não vai conseguir sobreviver não vai conseguir avançar muito nesse momento, não. Então, eu realmente considero que nós precisamos de TIs, de líderes de TI transformadores, né? São pessoas que impulsionam a inovação, que não tenham medo, não tenham medo de arriscar, que quebrem paradigmas, que não tenham medo de fazer diferente do status quo. Eu acho que isso é fundamental. Esses líderes, essas pessoas, eles têm que ter uma visão sistêmica, realmente, mas não só da TI, mas da empresa inteira. Eu acho muito importante também o foco efetivo em resultados. Eu vejo que a gente ficou muitos anos aí preso ao tecniquez, a soluções muito caras, a tecnologia por tecnologia. Não, agora nós temos que ter um foco no resultado, no gerar valor para o negócio. É lógico que nós temos algumas disciplinas que são básicas na área de tecnologia que nós temos que garantir, né? Por exemplo, a segurança, toda a nossa infraestrutura ela tem que estar bem robusta, mas eu acho que nosso investimento ele realmente tem que avançar no sentido de gerar valor para o negócio. E eu também defendo que esse líder que eu chamo de transformador, ele tem que criar um ecossistema de colaboração que é fundamental para esse processo. Eu acho que nós não vamos conseguir vencer esses desafios na área de TI se não for um processo, se não tiver um processo maduro e consistente de colaboração. Eu acho que isso é a peça-chave desse processo de mudança que nós estamos vivendo e que temos que impulsionar. Né? Então, assim, eu realmente acredito que o papel do líder de TI ele é um papel fundamental, mas ele exige agora vamos falar assim, um outro olhar, uma outra pegada. E é um desafio, né, Marcelo? Porque nenhuma escola tradicional, né, formou um líder para lidar com os tempos, né, de pós-normais, né? Então, talvez a gente não aguente mais ouvir falar o termo novo normal, né? Mas é isso, né? Tempos pós-normais, tempos estranhos, né? É um desafio, né? Realmente, como é que a gente lida com tudo isso, né? Como é que os líderes, né, especialmente aqueles, né, que se recusavam a, a abraçar, né, então a digitização, né, realmente uma TI mais estratégica, realmente estão lidando com os tempos de agora, né? Eu acho que é realmente um desafio muito forte. Eu acho que como você fala, né,
realmente algumas TIs, né, que estão hoje em um nível ruim de digitização de negócio, elas vão falir suas empresas, né? Elas realmente vão Bom, inibir que suas empresas realmente funcionem, né? elas vão falar sua empresa, assim, realmente a empresa hoje, sem a tecnologia, ela não consegue, ela não vai conseguir fazer a transformação que ela precisa. E se não tiver uma TI habilitada para fazer isso, ela vai afundar a empresa, pode afundar a empresa. Exato. E uma coisa que você fala aqui, né, sobre essa questão de entrega de valor, né? Então, que é uma coisa interessante, eu queria puxar aqui a questão de agilidade de negócio, né? Como é que você enxerga, né, agilidade de negócio? Qual que é a sua visão sobre agilidade, né? Agilidade é uma palavra talvez meio maldita na TI, porque ela é muito falada, mas muitas vezes é deturpada e as pessoas têm entendimentos diferentes. Então, eu queria trazer aqui um pouquinho o gancho sobre agilidade de negócio. Qual é a sua visão sobre agilidade de negócio, e também olhando aí para o segmento de saúde? Eu mesmo já tento fazer esse processo de agilidade há muitos anos. Assim, realmente eu fico imaginando que tem muita empresa que conseguiu, tem empresas que tentaram e desistiram, tem empresas que estão fazendo, mas estão questionando, mas eu posso garantir que não tem outra forma, não. A gente, hoje, para você ter uma ideia, para esse processo todo de mudança, né, de habilitação, de transformação de uma TI para uma TI mais moderna, a questão ela está no centro, a questão da experimentação, a questão de ciclos curtos de validação de hipótese. A gente precisa realmente ter ciclos curtos, tanto de desenvolvimento, de testes com o mercado, de escuta do mercado. Isso é fundamental. E eu entendo que que os métodos ágeis eles têm essa característica de a gente conseguir fazer a análise de resultados muito rápido, mesmo que os resultados não sejam os resultados que nós estamos esperando, né? Mas, por Uhum. outro lado, nos garante, né, nos permite avaliar os projetos também de forma ágil, para que a gente veja se esse projeto tem que seguir ou não tem que seguir, né? Permitindo com que a gente não perca tempo, não perca recurso, e, mais importante ainda, permitindo que a gente tenha uma capacidade de pivotar e de avaliar e de fazer a coisa mudar muito rapidamente. Então, eu entendo que essa agilidade de negócio é uma habilidade que eu acho que todo TI tem que ter. Na verdade, todo negócio tem que ter, mas eu acho que para chegar no negócio ainda tem um caminho, né? A gente tem que conseguir fazer a coisa acontecer, mostrar resultado, e eu acho que a coisa vai acontecendo orgânica, né? Uhum. Porque a gente não pode, nesse processo do ágil, a gente realmente não pode ser revolucionário. A gente tem que trabalhar com pequenas vitórias diárias e consistentes para que realmente isso ganhe um corpo e que aconteça na empresa inteira. Muito bem, Marcelo. E aí você traz aqui várias palavras, né? Eu queria destacar algumas aqui. Tem palavras que ainda assustam vários gestores, né? Por exemplo, você falou aqui na experimentação, pivotagem, né? Alguns gestores têm pânico, né, com a palavra experimentação. Como é que foi lidar com essa cultura, né, de poder fazer experimentos? Experimentos a gente pode falhar naturalmente, né? Mas como é que foi esse desafio aí, né, de poder falar a palavra experimento numa empresa, né, como toda, né, de Belo Horizonte, uma empresa tradicional, né, que talvez não tivesse acostumada a isso, né, há alguns anos. Como é que foi a experiência? Ô, Marco, a gente não pode ser romântico com isso, né? A gente, né, eu estou falando aqui por anos de rodagem nesse sentido. A gente realmente tem que trabalhar numa estruturação bimodal. Por quê? A gente tem processos, nós temos todo um ecossistema, tanto de processos, de sistemas, de geração de regulatórios, né, que a gente tem que manter. Isso não tem como. Então, assim, você não pode falhar no processo de faturamento. Você não pode falhar no processo de cobrança. Estou dando um exemplo, né? Então, assim, a gente tem que ter segurança nesse sentido. A gente tem, sim, que trabalhar num modelo de segurança para os seus processos, que são processos core, rígidos, né? Uhum. E criar as condições para a gente ter um processo mais leve, vamos falar assim, menos ortodoxo, para a gente fazer esse processo tanto de experimentação ou com um processo de evolução digital
num cenário mais leve. Então, essa questão da implementação de uma TI bimodal, ela é fato. A gente precisa realmente conseguir um equilíbrio entre esses dois mundos. E quando você está falando da TI 2, né, que é a TI 2 da estrutura bimodal, aí sim, essa estrutura ela tem que rodar totalmente voltada com essa lógica. Inclusive, lá na Unimed, a gente vem fazendo isso há alguns anos e a gente tem notado que as áreas de negócio já estão muito inseridas nisso. Elas já pensam, já estão pensando nisso. Agora, na época agora que nós lançamos a telemedicina, né? As pessoas, antigamente, a gente queria fazer o concurso das coisas, fazer o melhor dos mundos, ficava lá 2 anos para fazer. Agora não, a gente implantou em 10 dias, ainda tinha problemas, né? Fomos aprendendo com esses problemas, fomos consolidando semana após semana. Agora o produto está extremamente consolidado. Nós estamos falando de um mês e meio. Olha como é que a diferença, como é que a realidade é bem mais diferente. Se a gente ficasse planejando, executando, pensando em todas as regras, em todos os processos, em todos os impactos, validação com todo mundo, nós ia ficar aí 2 anos, 3 anos para fazer isso fácil. E não ia sair um resultado que saiu em 1 mês e meio. Então, essa característica ela é fundamental, mas sem perder essa questão da robustez e vamos falar assim um pouco, a dureza que é necessária na sustentação, né, na infraestrutura de sustentação, para que a gente consiga fazer essa TI 2 rodar. Muito bem, Marcelo. Você traz aqui, né, várias coisas muito interessantes. Né? Então, você fala aqui sobre MVP, você fala, né, sobre experimentação, sobre hipóteses. Ao mesmo tempo, né, você traz a realidade, fala que realmente ela não é romântica, ela é feia mesmo, né, e você tem que lidar realmente com o modo 1, duro, com o modo 2, né, onde você faz hipóteses. Né? Então, acho que você define bem a agilidade de negócio aqui. Né? Então, entregar resultados em 10 dias, né? Implantar uma solução que vai atender aí, né, a centenas de milhares de pessoas no meio de uma crise como a gente está vivendo, nunca vista, pelo menos não nesse contexto nosso aqui dos tempos modernos, né? E isso realmente, né, traz muito insight bacana sobre como que a agilidade de negócio pode dar fruto. E, Marcelo, emendando aqui sobre agilidade de negócio, como é que, você falou também de uma questão aqui, né, de um passo de cada vez, consistência, como é que tem sido a sua jornada, né, de realmente fazer que seus times, né, suas squads, né, em verdade até a formação de squads, né, como é que essas coisas, né, têm acontecido? Como é que a agilidade ela tem se tornado uma linguagem dominante dentro da sua TI? Mais uma vez, não é romântico não, viu Macorella? A gente já fez várias tentativas de vários modelos nesses anos todos, até que agora realmente a gente está conseguindo avançar bem nesse processo. Eu realmente entendo que esse processo de gestão de mudança, né, igual eu já falei anteriormente, ele não pode ser um processo revolucionário, Big Bang, né? Ele tem que ser um processo evolucionário, ou seja, de melhorias contínuas. E eu entendo fortemente que o Kanban ele é uma ferramenta que traz essa tônica. Né? Ele tem, por natureza, esse processo evolutivo. Né? Ele promove essa melhoria, essas pequenas melhorias, e uma coisa que eu acho fantástica, ele promove isso no contexto de time. Não, o time ele identifica isso, o time lidera essas mudanças, o time trabalha consistentemente, passo a passo nessas melhorias. São melhorias pequenas a cada semana, mas que no todo vão dando consistências. Eu sinto que os times, antes eles ficavam oprimidos e cobrados de todos os lados, e com vários problemas na mão e, ao mesmo tempo, sem solução. Eu acho que agora, né, quando eles estão se organizando, eles estão organizados em squads, eu acho que esse processo, né, de discussão, de amadurecimento e, fundamentalmente, de time, ele faz toda a diferença. Ele muda a regra do jogo, muda a forma da gente fazer o nosso trabalho. E aí, atrelado a isso, a autonomia, né, Marco? Que a autonomia é uma questão fundamental. Autonomia com responsabilidade, é lógico, né? Então, sim, a gente lá na Unimed, nós estamos no processo, né, da STI inteiro, trabalhando na questão de fazer o entombamento ágil, vou falar assim, dos times. Alguns têm mais condições de avançar, tem outros que têm mais dificuldade, até pela natureza do trabalho. Nós temos situações, e aí falando da realidade, nós temos situações complexas, onde a gente tem,
10, 15 sistemas no Squad, com tecnologias distintas, né, com áreas de negócio que querem tudo ao todo tempo, a todo momento. Como isso funcionar é que é o X da questão. E eu acho que esse processo evolutivo ele é fundamental para a gente ir vencendo uma guerrinha a cada dia, a cada semana, a cada dia. E eu acho que a cada dia mais nós estamos ficando mais maduros nesse processo e eu estou muito confiante que realmente não tem volta. Tá? Muito bom, Marcelo. E é interessante, né, realmente, como é que a gente também tem percebido em várias empresas, né, que essas pequenas mudanças, né, muito mais consistentes, né, do que mudanças revolucionárias, são aquelas destinadas a permanecer. Realmente a gente viu, né, e também já errou, né, tentando revolucionar, né, implantar coisas complexas, né, muitos papéis, né, muitas mudanças, muita agressão na identidade, na cultura, e aquilo ricocheteia, volta, né, e rapidamente a gente cai no status quo. Então é É o bacana famoso realmente. voo de galinha, né, Marco? Voo de galinha, isso mesmo, É, né? Só temos usado muito na economia do nosso país, né? Mas ok, hoje o é. papo não é sobre economia, é sobre, né, transformação digital. E, Marcelo, também pegando aqui um outro componente, né, também tem várias, né, pessoas de TI aqui com a gente, né, várias pessoas técnicas também, e também eu acho que vale a pena citar um pouquinho sobre o pilar agilidade técnica, né? Então, DevOps, nuvens, plataforma de serviços. Hoje, né, vocês têm usado essas ideias da agilidade técnica? Como é que tem sido as experimentações com isso? Um dos desafios, Marcos, depois que a gente, né, organizou todo os times, né, e colocou e conseguiu vamos falar assim, esse patrocínio do negócio, né, nessa visão da gente realmente sair do modelo cascata para um modelo ágil e assim por diante. Eu me vi aí e provoquei muito isso dentro da Unimed, assim, tá bom, mas nosso processo de software, de desenvolvimento de software, nosso processo, nossa complexidade. E aí eu tenho um colega de trabalho, o Geraldo Caldeira, que trabalha lá na Unimed. Está aqui Ele com a também gente, está inclusive, né? aí, Está ó, aqui, Geraldo. viu? O Geraldo, ele o tempo todo ele me questiona sobre a qualidade dessas aplicações, sobre a complexidade que nós temos no nosso ambiente, como é que a gente vai fazer toda essa evolução que nós estamos propondo, toda essa agilidade que nós estamos propondo, tendo vamos falar assim, esse ecossistema complexo que nós temos, né? Que exige cada vez mais gente, que exige cada vez mais dinheiro. E aí, qual foi a estratégia adotada? Tá, Marco? Primeiro, a gente foi atrás de uma solução de desenvolvimento low-code, que nos permitia ter uma plataforma, né, é uma plataforma que nos permite ter uma flexibilidade e uma agilidade no desenvolvimento de soluções. Tá? Criamos também, nesse processo, a cultura, a gente vem criando muito fortemente essa cultura da governança técnica, né, da liderança técnica. E aí, a reboque, nessa plataforma, a questão do DevOps também, a gente está nesse processo de implantação da cultura DevOps, que eu acho que a DevOps não é uma disciplina, ela é uma cultura, né? Então, a gente tem avançado muito então, né, nessa estruturação vamos falar assim, de uma arquitetura mais flexível e mais ágil, né, de geração de soluções e de produtos. E, em contraponto a isso, a gente vem fazendo a gente montou uma forte estratégia de simplificação do nosso landscape, de nosso legado, tanto de infraestrutura quanto de sistemas. Então, a gente já está há 2 anos aí trabalhando nessa simplificação, que é fundamental. Se a gente não trabalhar nessa simplificação, a gente vai nadar e morrer, porque a gente não consegue, as nossas equipes não conseguem tirar a cabeça para fora para trabalhar, elas ficam lá resolvendo problemas, né? Cada solução que tem que ser desenvolvida é um parto. A gente trabalha numa coxa de retalhos muitas vezes, a gente mexe num lugar e atrapalha outro. Então, eu acho que a gente está sendo muito feliz nessa estratégia aí de realmente ter uma arquitetura que nos proporcione, né, uma flexibilidade, uma agilidade e uma maturidade e amarrada a uma cultura DevOps. Outra coisa muito bacana, a gente está realmente, para essa estrutura nova, a gente está levando tudo para a nuvem, tá? Uhum. A infraestrutura como serviço ela é uma premissa para essa evolução que nós estamos fazendo. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer do nosso legado, mas nós precisamos diminuir ele, simplificar ele, porque ele vai nos dar o fôlego necessário para a gente avançar. Muito bem, Marcelo.
E aí, né, você traz várias coisas aí para a gente, né? Então, plataformas de aceleradores RAD, então, cultura DevOps, né? Práticas DevOps também, né? Então, a questão de nuvens. Realmente são várias ferramentas aí, né, que eu acho que o gestor de TI também hoje, né, várias pessoas aqui também que talvez estejam vivendo problemas similares, né, podem usar também como auxílio para agilidade de negócio. Muito bom. E, pessoal, olha só, vamos, né, democratizar aqui, né, e tentar fazer aqui também, né, um bate-papo com vocês e como é que a gente avança a partir daqui. Então, vocês podem levantar a mão, né, que eu passo a bola para vocês, né, vocês podem lançar perguntas aí no chat, quem tiver sem o vídeo aí, né, disponível. Então, bora lá, né, discutir um pouquinho. Então, Janaína, estou vendo que está com a mão levantada aí, né? Quer abrir aqui os trabalhos, Janaína? Lançando aqui uma pergunta para o Marcelo. Quero sim. Boa noite, todo mundo. Boa noite. O Marcelo falou aí desde o início sobre, logo no início, né? Prontuário eletrônico, que a área da saúde tem sido digitalizada há um tempo, tem se preparado para isso, mas agora precisou ter um avanço maior, né, na telemedicina. E aí a gente pensando, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista que o Covid trouxe mais à tona que a saúde ela não é individual, ela é coletiva, né? Como que a Unimed pensa e se existe barreiras em relação ao sigilo médico, em relação ao prontuário, dele de alguma forma ser acessível a outras empresas que não a empresa geradora do prontuário. Porque o prontuário ele é do usuário, né? Do cliente, do paciente. Bem como todas as informações ali contidas, seja uma cartilha vacinal, seja histórico médico daquele paciente, que nem todo consulta, nem todo histórico médico ele pode ser tratado através de apenas exames, que às vezes é o que o paciente tem em casa para demonstrar. Num caso de um paciente que passa mal na rua e é atendido por uma outra operadora que não é a operadora dele, como que esse histórico ele pode ser visto se existe um trabalho em relação a isso para a gente conseguir unificar entre as operadoras de saúde esse histórico médico de forma que o paciente seja atendido da melhor maneira possível, né? Levando em consideração N situações que podem ocorrer, como alergias, o conhecimento do médico que está atuando no momento sobre algum histórico prévio para ajudar um diagnóstico, como que isso é tratado e se o sigilo médico e a legislação de proteção dos dados, o quanto que isso impede que essa unificação seja feita. Deu para Bem, isso entender? Janaína, né? Obrigado, Aham. Janaína, pela pergunta. Isso é uma questão, um tema muito delicado, né? Igual você falou, hoje a informação o prontuário, toda informação clínica é do paciente. Não é da operadora de plano de saúde, não é do médico, ela é do paciente. Hoje, então, assim, isso é uma premissa muito forte de tudo que a gente faz dentro da Unimed BH, tá? Então, hoje, a gente não consegue, exatamente, se o paciente não liberar, ele não consegue, o outro médico não vai conseguir ver as informações dele. Vamos falar de exame, por exemplo. Se você fizer um exame com o médico A e for consultar com o médico B e quiser mostrar esse exame, o paciente é que tem que liberar. Não existe, não pode, o outro médico não pode ter acesso sem o paciente liberar. Mas eu acredito muito, assim, tem outros países que já fazem isso, né? Se pegar Portugal, se você pegar Canadá, Holanda, eles conseguem fazer isso, mas eles têm uma política de governo. Isso quem controla essa base, quem é responsável por essa base, quem faz todas as regras, a regulação em cima dessa base é o governo. Então, eu acho que assim, o Brasil vai ter que, em algum momento, avançar para isso, mas hoje não está nem perto disso. Tá? Então, hoje, essa questão é muito complexa e continua sendo a premissa. Né? A informação é do paciente. Era essa mesmo a minha pergunta em relação a como que o governo lida com isso e se existe uma forma dos operadores enviarem essas informações para um órgão maior e esse órgão devolver quando necessário, né? Porque a primeira vez que eu pensei nisso, eu pensei em relação à cartilha vacinal.
que é exigido em N situações o histórico vacinal da pessoa e muitas vezes você não tem essa cartilha mais, né? O Hermes Pardini te oferece isso, mas de maneira que você informe só apenas para um orçamento. Você informa aquilo que você já tomou de vacina, ele te faz um orçamento do que falta. Mas você não consegue comprovar se você tomou mesmo aquela vacina ou não. E dependendo da situação, você nunca vai conseguir recuperar aquela informação mais. Aí você toma a vacina de novo? Não toma? Espera 10 dias? Eu acredito que haja uma falha, não estou dizendo das operadoras assim, mas de unificação de um ponto de informação assim, para que o usuário consiga ser melhor atendido. Janaína, isso é um grande desafio. Assim, eu não sei te falar como é que está isso no governo, não sei te falar. Já teve uma iniciativa anteriormente chamada de RES, Registro Eletrônico de Saúde Nacional, mas isso não foi para frente. Então, assim, hoje eu não sei te falar como é que está isso no governo, tá? Como é que tá essas iniciativas, mas eu também concordo. Eu acho que isso daria um benefício muito grande para o cuidado da saúde do paciente. Né? Eu vejo que esse é um problema extremamente complexo, né? Mesmo lá fora, né, onde você vê legislações mais avançadas que a nossa, esse ainda é um problema aberto, né? E tem muita gente extremamente inteligente, né? Até olhando tecnologias como blockchain, por exemplo, né? Para tentar lidar com isso, mas realmente é um problema muito complexo, né? Do ponto de vista tecnológico, logístico, regulamentar, de direito do cidadão, né? Então realmente não é fácil. Bacana, né? Olha só, pessoal, estão começando a surgir algumas perguntas aqui no chat, né? Juliane, posso ler sua pergunta aqui? Vamos lá. Fala-se muito em transformação digital e impacto disso na TI, mas como transformar a área de negócio para essa nova era, né? Sim, a área de negócio. Marcelo, vou deixar isso para você. Isso é um grande desafio, gente. Isso é um desafio e tanto. Mas lá na Unimed, como é que a gente está conseguindo aos poucos vencer essa barreira? Pelas entregas. Né? E pelos modelos de trabalho, as pessoas elas já estão entrando fortemente nesses modelos. A gente já tem áreas que estão patrocinando a gente. Então, assim, eu falo que é quase que um processo pela inveja, né? É um amadurecimento pela inveja. Assim, você vai fazendo, as pessoas vão entrando, entendendo o benefício, vão entrando no jogo, aí a outra área que fica vendo como que aquilo ali está funcionando e que a outra área está conseguindo entregar, assim, na minha experiência, eu vejo que isso é que funciona. Eu sei de várias empresas que fazem verdadeiros processos de né, uma cultura de agilidade na empresa inteira. Isso também pode ser que tenha resultado, mas é aquela história, né? É o Big B, né? É uma ordem de cima para baixo. No que eu tenho visto, é muito na questão do dia a dia mesmo, cada projeto, cada área. E a gente já está conseguindo muitos bons resultados, viu? Inclusive no nível de alta gestão. A alta gestão eles estão muito satisfeitos e gostando muito dos métodos de trabalho. Tanto a questão do design thinking, que é feito lá para a nossa área de inovação, eles realmente compraram isso. Agora, nada na Unimed é feito, qualquer discussão estratégica é feita se não for usando design thinking. Quanto a parte de prototipação, de fazer pequeno, de entregar rápido, de testar rápido, está todo mundo muito empolgado com essa forma de fazer. É lógico que nós temos resistências, né? Em áreas mais tradicionais, em áreas que tem uma pegada mais, vamos falar assim, mais rígida, né? Mas eu acho que é questão de tempo para a gente conseguir quebrar. Mas não tem uma receita para isso, não. Isso aí, na Unimed, a gente está conseguindo isso, mas depois de muitos anos. Né? É um desafio, né? E a Juliane, só complementando o que o Marcelo traz aqui, tem um livro muito bacana, né, chamado Lean Startup, que formaliza algumas das ideias que o Marcelo trouxe hoje para a gente aqui. Várias delas, né? Então, eu lembro que ele falou sobre MVP, sobre experimentações, pivotagem, modo 2, então agilidade técnica aqui, né, com DevOps, né, e ciclos curtos, né? Então, talvez possa ser um livro interessante para você se inspirar, né? E também, óbvio, conversar com o Marcelo aqui, né, para trazer mais questionamentos. Juliane, respondendo a sua questão, se tiver qualquer questão aqui, traz via áudio mesmo, o texto. Caso contrário, né, eu avanço aqui para o Otávio, né? Próximo aqui na lista, né? Então, Otávio, quer falar, Otávio? Posso ler aqui? Para mim, tanto faz, cara. Ok, então, áudio é sempre melhor, Otávio. Então, você direto com o Então, Marcelo. boa noite, pessoal. Boa noite, Marco, Marcelo.
Boa noite, Otávio. Tudo jóia? Muito obrigado a oportunidade aqui de aproveitar com vocês esses ensinamentos aí. Vamos lá. Pelo que eu entendi aqui, as soluções são mais pautadas pela regulação do sistema de saúde do que pelo mercado em si. Porque, pelo visto, os MVPs são lançados mesmo antes do mercado precisar. Então, como adequar essas soluções na área de TI, especificamente na área de saúde, à adequação do modelo regulacional? Deixar sempre pronto para quando a regulação, desculpa o uso da palavra, mas afrouxar, você lançar a solução? Não, eu acho assim, na minha opinião, a gente precisa, na verdade, definir uma estratégia, né? Inclusive, na própria regulação, gente, na questão da telesaúde, que nós estávamos trabalhando, não é que nós estávamos esperando a regulação mudar, é porque ela já tinha mudado, só que aí depois teve uma revogação, né? Vocês lembram disso? Aí tinha saído do marco uma mudança na regra de telemedicina, e depois eu acho que isso, não sei falar direito, o CFM que deu uma recuada. Então, assim, a gente estava trabalhando já pensando que em algum momento isso realmente seria uma realidade. Não porque a gente quer que flexibilize a regulação, mas porque a gente entende que é um caminho sem volta, tá? É um modelo que está sendo aplicado no mundo inteiro e a gente entende que é um caminho realmente que tem que acontecer. É lógico, com todo cuidado, porque existem questões aí bem objetivas na área de medicina aí que não podem ser substituídas pela telemedicina. Então, por exemplo, a primeira consulta tem que ser presencial, né? Tem situações que a pessoa não pode ser atendida por teleconsulta. Então, assim, essas regras elas têm que ser muito bem pensadas, porque senão pode virar uma questão aí, porque uma teleconsulta é uma consulta. Então, ela tem que seguir todas as regras de uma consulta. Você tem que ter um prontuário eletrônico, né? Você tem que conseguir, em algum momento, ter um contato com esse paciente fisicamente. Então, assim, a gente sempre acreditou muito nisso, mas a gente sabia que essa questão da telemedicina é uma questão que vai acontecer. Então, por isso que nós fomos nesse sentido. Agora, normalmente não. Normalmente a gente trabalha em cima da regulação e lança os produtos em cima da regulação. É lógico que no que diz respeito à inovação, você sempre tem que pensar fora da caixa, né? Você sempre tem que estar experimentando e pensando fora da caixa. Mas o lançamento ele depende, sim, fortemente da regulação. Tá? Tá. Ok, obrigado. Bom. Olha só, próximo aqui na lista, o Dori quer lançar sua pergunta por áudio mesmo, Dori Edson. Ok, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Dori. Boa noite. Marcelo, existe o cargo de PM e PO dentro da Unimed? E se existe, como que você vê a relação entre os dois? Mais competitiva ou colaborativa dentro de um processo ágil? Nós não temos esse cargo, nós temos esse papel, tá? Aí você tem uma questão de flexibilização também. Hoje a gente trabalha com os cargos orientados a analista 1, analista júnior, pleno e sênior, especialista e a carreira especialista, tá? E tem o cargo de líder de projeto. E aí tem coordenação e assim por diante. Então, isso é um papel. Mas você sabe que isso é uma discussão nossa, de qual que é o papel, vamos falar assim, vamos falar assim, do líder de projeto versus o papel do PO versus o papel do Scrum Master. A gente tem uma dificuldade com isso ainda hoje, tá? E nós estamos amadurecendo nesse processo. Porque quando nós estamos falando de grandes projetos, a gente ainda precisa de uma pessoa centralizando com a visão do todo. Agora, como que ela vai interagir fortemente com a Squad é uma questão, está funcionando bem, mas não é uma questão institucionalizada ainda. Nós ainda estamos, tentando achar esse caminho. Eu fiquei sabendo que eu acho que lá na MRV, eles já estão fazendo, eles já criaram um papel para isso, eles já definiram algumas regras para isso, depois eu quero até ir lá conhecer, tá? Sim. Você estava aí, né, na semana passada, né, Dori, num papo aí sobre PM versus PO, né? O que você trouxe essa discussão para cá? O que você pode trazer aqui? Isso. Nós discutimos isso e nós vimos que isso é
é uma evolução dentro do processo, dentro da transformação ágil, né? Isso, concordo. Porque o PM e o PO em algumas empresas, eles estão competindo entre si e isso está impactando o produto, impactando negativamente, né? Então, nós pensamos o seguinte, o PO ele tem uma experiência muito rica, principalmente na estratégia dentro da empresa. E o PM, além de conhecer algumas coisas da empresa, ele tem estratégia de mercado. Então, são visões que se completam. E aí a gente pensou, poxa vida, por que essas duas pessoas, se a empresa tem esses dois cargos ou papéis, por que essas duas pessoas não trabalham mais no espírito colaborativo e impactam o produto de outra forma? A empresa ganha e os dois ganham. Por quê? Porque se o PM evolui muito, ele acaba tendo muitos papéis, estando mais próximo do PO e mais próximo, inclusive, chega ao ponto de estar próximo das squads, sem interferir nessas squads. E o PO, muito próximo dele, vai deixar de ter uma visão apenas para dentro da empresa e vai passar a conhecer a estratégia de produto, estratégia de mercado, estratégia de implantação desse produto, do operacional do produto. Por isso que a gente fala que, por isso que eu vejo isso como uma necessidade de uma transformação colaborativa, entende? Ô, Dó, mas é o que eu falo, não pode ser romântico, né? Existe sim uma linha tênue, entendeu? E é difícil a gente, por isso que eu acho que isso aí tem que ser vivenciado e tentado achar, porque leva-se em consideração também o perfil das pessoas, tem pessoas que são mais colaborativas, tem pessoas que não são. Então, assim, isso tem que ser tratado caso a caso e a gente tem que pensar em um modelo que funcione lá, por exemplo, na sua empresa ou na minha empresa. Eu não acho que isso tem um padrão, não, mas eu concordo com você. O trabalho tem que ser colaborativo, agora não é fácil. Não é fácil e eu estava falando aqui, na verdade, não era nem só do PM, não. Eu estou falando eu coloco nesse bolo também uma questão de liderança de projeto. Uhum. Entendeu? Eu coloco nessa discussão também uma questão de liderança de projeto, porque às vezes a gente tem pessoas que estão interagindo com a squad lá, igualzinho no caso aí, né, o estrategista, né, interagindo fortemente com a squad, mas sobrepondo funções, né? Sim, sim. É um desafio mesmo. Esse é um desafio. Esse aí nós temos que avançar mais e amadurecer mais para te responder isso. Bacana. Então, eu vou te lançar mais uma, só que essa rapidinha. Pode falar. As suas squads, elas estão fisicamente dentro das áreas de negócio ou elas estão dentro da TI? Ainda estão dentro da TI. Eles estão dentro da TI. Por isso que eu te falei, nós ainda estamos nesse amadurecimento junto com as áreas de negócio. Mas eu não vejo tanta perda hoje por causa disso, não, tá? Porque as áreas de negócio, eles estão vindo para a TI também. Então, aí a gente está fazendo, talvez, até um caminho inverso. Mas eu acho que o caminho natural é, em algum momento, a gente levar isso para a área de negócio, tá? E é até legal, pessoal, porque emendou aqui com a pergunta do Tiago, né? Tiago, você quer entrar aqui no áudio? A gente pode ler. À vontade aqui, se quiser subir o áudio. Sem áudio, sem problemas, Tiago. Então, aqui, ó, o Tiago perguntou, né? Como os squads estão organizados na empresa, por área de negócio, fluxo sistêmico, ou na visão do cliente? E se vocês estão usando já o conceito de customer centric? Então, uma pergunta do Tiago aqui. Comentar, Marcelo? Você repetiu o que falhou um pouco para mim aqui, Marco? Como os squads estão organizados na empresa? Por área de negócio, por fluxo de sistema, na visão do cliente? Vocês estão usando o conceito de customer centric? Tá. Na verdade, nossa organização, ela é realmente, a gente criou 12, vamos falar assim, grandes assuntos, né? Na verdade, agora eu estou com mais assuntos até. Esses assuntos, eles são correlacionados. Então, por exemplo, nós temos uma squad que é de vendas, que atende todo o processo de vendas. Nós temos uma squad que a gente chama, que é do Guardião das Galáxias, que atende o processo do core da operadora. Então, nós estamos criando as squads baseadas em processos de negócio. Não, independente do número de gerências que participam dessa squad, independente do número de sistemas que participam dessa squad.
A questão do cliente no centro, do centro de, né, de excelência do cliente aí, é uma meta que eu tenho. Ainda nós não estamos 100%, não. Temos feito muito, nós nos aproximamos muito da nossa área de marketing, nós estamos criando lá um processo de coleta de informações contínuo com o cliente, mas nós não estamos ainda estruturados no nível que eu acho que nós precisamos estar. Esse talvez seja o próximo desafio aí para 2021, a gente fortalecer essa visão aí do Customer Center. Muito bem, legal, né? Thiago, se tiver alguma outra Marco, questão... eu vou só ter que mudar de lugar aqui, mas pode falando aí que eu estou andando com o computador. Tranquilo, tranquilo, né? Mundo mutável. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui do Lúcio aqui, ó. Flexibilidade, pivotar, Marcelo. Aqui, ó, o Lúcio tem uma pergunta. O Lúcio quer lançar por áudio aqui ou a gente lê? Oi, gente. Boa noite, vocês me ouvem? Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, Marcelo. Parabéns aí pela iniciativa. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Pensando na entrega do seu ecossistema de telemedicina, vocês utilizaram alguma plataforma de CI e CD? E se usou, como foi essa experiência? Plataforma de quê? Entrega contínua. Mas eu te falei, nós temos uma solução lá, né? Nós estamos usando uma ferramenta de low code, desenvolvimento, uma plataforma low code, e ela nos entrega isso tudo, tá? Ela já implementa o DevOps, ela já implementa todo esse processo de entrega contínua, tá? Então, assim, nós usamos sim. Então, como... Desculpa, Marco, pode não, é isso mesmo, era só para lançar essa segunda pergunta aqui, né? Lança aí, Lúcio. Como que foi a experiência entre o time de desenvolvimento e arquitetura, mas como é uma plataforma low code, é algo bem específico, né? Não é generalista. Mas como que foi essa aí? Acho que a pergunta é como que é a interação entre o time de desenvolvimento e arquitetura, pensando nessa entrega. Você tem ideia, hoje o líder desse time de desenvolvimento é um arquiteto. O Lúcio Henrique, ele é o responsável, ele é o nosso arquiteto mais antigo da Unimed BH, e ele é o cara que trabalha desde do desenho da solução lá no começo, e ele acompanha todo o time de desenvolvimento. Então, assim, ele que define, ele com o time dele, né? Ele está com um time agora de 3 líderes técnicos, e esse time é que faz toda a definição da arquitetura, que faz a definição dos padrões, e ele garante que isso aconteça durante o processo de desenvolvimento, entendeu? Então, eles atuam desde a parte do negócio, junto com os POs, até a entrega da solução. Isso está sendo um ganho muito grande, viu? Entendi. Mas esse recurso, ele não fica superalocado ou vocês conseguem colocar ele? Ele estava superalocado, por isso que nós estamos colocando agora um time de liderança técnica abaixo dele, entendeu? Nós estamos com 3 e provavelmente vamos subir para mais 2, vamos ter 5 abaixo dele. Entendi. Aí você consegue escalar, né? Nós estamos escalando nesse sentido. É interessante legal. Aqui, né, Lúcio, né, que é a governança técnica que você falou, né, Marcelo, para garantir realmente, né, que a coisa não cresça, porque o risco de plataforma low code é a coisa criar um monte de sistemas desorganizados ao longo do tempo, né? Isso é fundamental. Essa governança ela está sendo um dos pilares do nosso trabalho. E não só a governança técnica, mas a arquitetura de negócio também, ela vem muito forte acoplada a esse modelo nosso desenvolvido. Então, sim, isso também foi um aprendizado, viu, gente? E isso que o Marco está falando é verdade. Nós ficamos 2 anos nos preparando para trabalhar com essa plataforma, definindo papéis, definindo processos, porque, né, do mesmo jeito que a gente consegue desenvolver software muito rápido, a gente consegue fazer bobagem muito rápido. Então, a gente não quer cometer os mesmos erros que nós já cometemos lá para trás, nós queremos ter uma arquitetura limpa, simples, né, com sistemas escaláveis, e essa questão desse modelo que nós conseguimos desenhar lá e que está funcionando muito bem, ele está sendo fundamental para garantir isso. E agora nós estamos acoplando também a esse time a infraestrutura, né? O Geraldo ele vem com a visão de uma infraestrutura ágil, e a infraestrutura está entrando, já tinha entrado nisso, agora eles estão reforçando esse papel da infraestrutura ágil. E aí, agora, como nós estamos indo para a nuvem também, essa questão forte do DevOps vai estar inserida nesse contexto aí. Bacana, acho que é mais uma palavra aqui, né, para o nosso dialeto de coisas legais de hoje, né? Infraestrutura ágil, né? Geraldo, quer fazer algum comentário aqui? Você está aqui também com a gente, né? Mas acho que é realmente
um papel muito forte, né? Hoje o tema não é especificamente infraestrutura, né? Mas a gente vê realmente que as áreas de infraestrutura, né, que estão adotando infraestrutura ágil, elas realmente se tornam habilitadores para áreas de software, processos, sistemas realmente alavancarem. Realmente isso é um ponto importante. Quiser comentar, Geraldo, fica à vontade aqui, tá? Marcos. Marcos. Ô, Geraldo, pode falar, pode falar. O Geraldo acho que quer falar. Pode falar, Geraldo. Não, só comentar, né? Assim, o desafio da infraestrutura é muito grande, né? Nós temos lá na Unimed BH um ambiente complexo, nós temos um modal muito forte. Então, o nosso grande desafio é desonerar a nossa equipe técnica e fazer com que o nosso parceiro que cuida da nossa infraestrutura participe muito mais ativamente desse ambiente. Então, nós estamos nessa fase, né, de aproximar ainda mais o nosso parceiro dos nossos processos para que ele fique mais focado nesse modal 1 e a nossa equipe Unimed BH participe mais efetivamente do futuro da tecnologia da informação dentro do contexto de infraestrutura, atuando efetivamente nas squads das áreas de sistema e todas as que surgirem dentro da empresa. Então, é um dos caminhos que nós estamos seguindo aqui. E fortemente aí, puxado pelo Marcelo, né, que é o nosso mentor nesse assunto lá dentro da Unimed. Muito bem, legal. Obrigado, Geraldo. Né? Obrigado, Geraldo. Passando aqui para o Gabriel. Gabriel, se tinha uma pergunta aqui, comentário, fica à vontade aí. Depois a gente passa aqui para Adriano, Janaína. Gabriel. Estava no mute aqui. Boa noite a todo mundo aí. E aí, Gabriel? Bom? Bom, Marcelo, beleza? Na verdade, eu queria fazer mais uma provocação. O Marcelo deu 2 exemplos aí de solução que nós implantamos aí da consulta online, do telemonitoramento, que foi entregue assim, em tempo recorde devido à urgência, né? Veio o Covid e tudo. E aí a minha provocação é nesse sentido, porque em condições normais, provavelmente nós não entregaríamos nesse tempo, pela burocracia, pelo processo, né, de subir soluções em produção. Será que a gente não teria, né, falando desse novo normal, que é o que eles estão utilizando aí o termo, que trabalhar assim em demandas estratégicas, em demandas que entregam realmente valor para a empresa, para a gente sair na frente dos concorrentes, né, para a gente reter mercado, né, e atuar fortemente aí na continuidade do negócio. Uma das provocações é essa. Eu sei que nós estamos fazendo várias ações com relação a isso, mudanças, né, para deixar esse processo mais simples, menos burocrático, e tá tendo muito repercussão positiva, né? A gente está vendo isso na prática, está vendo isso no dia a dia. E a outra pergunta é como que a alta gestão da Unimed está vendo esse movimento da TI, né? E como está nos apoiando, de que forma que ela está nos apoiando com relação a seguir essa trilha ágil aí que a TI optou. É isso. Ô, Gabriel, obrigado pela pergunta, tá? Na verdade, assim, Gabriel, eu concordo com você. Isso só tem um nome, foco. A gente trabalha na Unimed BH e sabe que a gente perde muito foco, né? A gente faz muita coisa em paralela, muita frente em paralela, e quando vem uma situação dessa, e não é a primeira vez que a gente enfrenta algumas adversidades, e a gente tem alguns projetos desafiadores, a gente realmente consegue fazer acontecer, mas eu dou o nome disso de foco. O que nós estamos fazendo, aproveitando esse momento, Gabriel? A gente tem, e aí isso está junto com a resposta da segunda, tá? A gente está criando, junto com o comitê superintendente, um comitê de transformação digital, onde a gente vai conseguir trabalhar de forma diferente com esse comitê. A nossa ideia é trazer as áreas de negócio, trazer os superintendentes. Os superintendentes estão patrocinando muito isso, eles estão vendo o resultado, estão elogiando assim, muito, estão muito satisfeitos com toda a TI, com tudo que nós conseguimos fazer nesse período aí. Então, o patrocínio não nos falta, tá, Gabriel? Agora é achar uma forma. Essa forma ela está sendo pensada e está sendo discutida. Justamente para a gente não perder vamos falar, essa leveza, né? Essa capacidade de fazer a coisa acontecer de forma mais leve. Então, por coincidência, eu tenho uma reunião sobre isso na sexta-feira com o superintendente e o Ezequiel, tá? Muito bem.
Olha só, Janaína tem uma pergunta aqui na fila. Janaína? Marcelo, nesse processo de transformação digital, não falo só da telemedicina, só da pessoa que está envolvida no atendimento, né, na consulta, mas como tem sido feito para que os colaboradores aderirem à digitalização do processo, né? Sejam os enfermeiros, sejam o recepcionista, quem quer que esteja dentro da empresa e que precise agora utilizar uma ferramenta tecnológica, agora não, já há algum tempo, como que vocês fazem para que essa pessoa passe a utilizar corretamente o sistema e lançar as informações necessárias para que ele de fato funcione e não fique apenas um sistema ali sendo mal utilizado, sem ter todos os recursos dele serem utilizados. Mais uma vez, não sou romântico nisso aí, não. É difícil, tá? A gente tem vitórias e tem derrotas, né? A Unimed ela vem de uns tempos para cá trabalhando mais na questão do GMO, em projetos que afetam mais áreas, e afetam uma mudança maior dentro do uso. Então, assim, eu acho que não tem muito mistério, não. Eu acho que esse processo de GMO ele tem que ser bem feito, né? E as lideranças elas têm que ser muito bem envolvidas também para fazer a coisa acontecer. Então, assim, é uma questão difícil. Eu acho que todas as empresas passam por isso. E eu defendo muito esse processo de GMO instituído dentro da empresa para nos ajudar a fazer esse processo. Agora, para fora, quando a gente está falando para o cliente, quando nós estamos falando para os outros públicos, aí nós estamos falando muito fortemente da experiência, do benefício que você leva para o uso. Se não tiver benefício, se não tiver um ganho, se não tiver a melhor experiência, eles não vão usar. Então, essa questão da experiência ela é fundamental, né? A visão da experiência. E isso é outra coisa forte que nós estamos colocando no nosso processo de desenvolvimento de software, da entrega de produtos e soluções digitais, é colocar a experiência, o cliente realmente no centro. Isso é até virou um dos principais focos da Unimed BH, no último planejamento estratégico, é o cliente no foco, né, no centro. Então, isso é uma coisa que faz toda a diferença. Você tem visto algum setor que seja mais resistente a essa mudança do que outros dentro da empresa? Não, varia. Por exemplo, você falou muito bem, vamos falar assim, os processos que envolvam, que tirem emprego, os processos que tirem, né, que diminuam, que tragam mais complexidade, ou seja, aumenta o nível do profissional. Isso tudo gera muita resistência, né? Mas não tem um setor específico, não. Depende muito. Eu acho que passa muito pelo entendimento do usuário de qual que é a necessidade dele informar determinado dado ali no sistema. Mas passa muito pela gerência dele, a pessoa que vai cobrar isso, passa muito pelo resultado do processo. Então, assim, se a pessoa não está lançando, isso vai impactar no processo. Como é que esse processo está sendo gerenciado? Quem é que vai cobrar isso? Então, existe muito essa questão do envolvimento também da liderança. Tá? Fundamental. Não é fácil, né? Realmente é uma jornada desafiante. Olha só, isso pessoal. É desde que mundo é mundo. Viu? Isso aí. Coloquei aqui transformação digital que mude isso, não. Não, eu coloquei aqui, ó, aprendizado de hoje. Empresas não são lugares românticos, né? Então, acho que é uma frase interessante. Estou usando muito isso, né? Mas não é romântico. Mas eu tenho isso, Marco. Eu defendo uma coisa real. Eu tenho muita dificuldade com esses gurus de tecnologia, guru de qualquer assunto aí que fica falando como se fosse a melhor coisa do mundo. Não, a realidade é dura, né? O dia a dia é duro. A gente tem uma trajetória, isso é construído passo a passo, não tem mágica, não. Entendeu? Mesmo porque não é só uma questão de digitalização, né? É uma questão de mudança de processo. É mais uma transformação de processo do que digital. De cultura também, várias coisas. E é interessante aqui, né? Que eu estava lendo uma reportagem outro dia, né? Que até repostei no LinkedIn, falando sobre o romance das empresas, então que parecem unicórnios, né, com arco-íris no fundo. Né, eu vi lá, né? eu vi o que você mandou. E o cara falando realmente que as empresas têm que ser mais parecidas com camelos do que com unicórnios. Né? Você concorda, Marcelo? Concordo. Né? Assim, tem que ter um equilíbrio, né?
eu e o Geraldo, nós conversamos muito sobre isso. É um equilíbrio, né? Tem que ter a dureza, sim, tem que ter a firmeza, tem que ter a sustentação, mas tem que ter o sonho, tem que ter a pessoa que alavanca também, né? Tem que achar, mas eu concordo. A gente não pode ser romântico demais para as coisas, não. Uhum. E, Marcelo, surgiu uma pergunta aqui também, né, enviada para mim, eu vou reler aqui. Como é que você vê a valorização dos papéis, especialmente das pessoas que já trabalham numa organização há muito tempo, só que dentro dessa revolução aí de transformação digital, chegando pessoas de fora, então muitas vezes, né, as empresas estão buscando talentos novos. Como é que é lidar com isso versus, né, também desenvolver aquela pessoa, né, ou reposicionar aquela pessoa em campo que está ali roendo o osso há 10, 15, 20 anos, né? Como é que é lidar com esses dois cenários, né? Marco, desafiador. E é desafiador e eu chego a falar que é até uma sacanagem. Porque é o seguinte, normalmente, essas pessoas elas estão segurando um rojão danado. E geralmente são as melhores, são as pessoas que a gente tem que são melhores, né? São as melhores pessoas. Só que você não consegue tirar ela daquele mundo, porque senão você desmorona e não consegue, ou seja, você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Uhum. Como que eu penso nisso e eu tenho falado muito e conversado muito sobre isso? Primeiro passo, a simplificação. Nós precisamos simplificar o nosso parque tecnológico para não depender tanto das pessoas. Então, a gente conseguindo tirar essas pessoas daquele, vamos falar assim, daquela cobrança, daquele turbilhão ali que é massacrante, né? Aí sim, a gente consegue usar elas em situações muito... hoje mesmo eu estava conversando com a Alessandra e com a Roseli, que são coordenadores que trabalham comigo, nesse jogo de cadeiras. Nós estamos discutindo muito sobre isso, mas a gente sempre para na mesma questão. Como tirar a pessoa desse local, sendo que a gente tem lá uma dependência de conhecimento da regra que está atrás da caixa de som dentro do seu das plantas. Mas isso aí não é desculpa, não. Isso aí tem que nos motivar a fazer esse plano de ação aí, essa questão realmente da simplificação e da gente conseguir. Eu acho que de tirar as pessoas do lugar, dar novos desafios, eu acho que isso tem que acontecer. Nesse momento, né, nós estamos numa trajetória aí há 2 anos da Unimed. Eu espero que mais 1 ano aí eu consiga realmente fazer grandes mudanças na forma como as equipes vão trabalhar, e eu estou falando de praticamente todo mundo, tá? Mas é um desafio, não é fácil também, e nós temos que fazer isso com responsabilidade, não adianta também querer fazer isso na loucura. Mas eu acho que é um pleito justo, é um pleito real, e pelo menos, né, no que diz respeito a mim e a Roseli e a Alessandra, que são as coordenadoras, nós estamos pensando muito sobre isso, mas não tem uma receita pronta para isso também, não. Eu acho que, mais uma vez, né, é a visão não romantizada, né? O quanto, né, que cada um de nós aqui... Não romantizar, né, de novo, não, para não ficar... Exato, muito romanceado, né? Mas ok. Mas eu acho que a palavra aqui é resiliência, né? Realmente, eu acho que todo mundo que está aqui, né, que está vivendo, de certa forma, a transformação digital, né, dentro da sua área específica aqui, dentro das suas empresas, né? Realmente a gente está sendo chamado realmente a sustentar coisas que estão operando há muito tempo e, ao mesmo tempo, fazer que a TI, né, ou, né, quem aqui das áreas de negócio, fazer que realmente a empresa faça adira à transformação digital, que a gente consiga transformar negócio. É uma agenda muito desafiante mesmo. Resiliência, para mim, é uma... Por isso que eu te falo, Marco, que o líder de TI ele tem que ser um cara transformador, porque são muitos, se você for olhar, são muitos desafios todo dia. Eu tenho uma metáfora que eu uso, né, que assim, a gente é contratado para secar o pântano. Só que, né, o líder, quando ele chega, ele é contratado para secar o pântano. Só que na hora que ele coloca o pé no pântano, vem o jacaré e morde a perna dele. Ele pega um porrete, bate nesse jacaré, e aí dá mais um passo. No final do dia, ele está com tanto jacaré morto lá do lado do pântano, e ele tirou uma gota d'água do pântano. Então, assim, é isso. A gente tem que achar formas, a gente tem que pensar, porque também isso não pode ser desculpa, né? A gente tem que avançar nesses desafios e pensar diferente, mudar mesmo, e fazer a coisa acontecer. É isso que eu acredito. E é isso que nós estamos fazendo na Unimed Belo Horizonte. Muito bem, né? Esvaziando o pântano, né? Matando jacarés. Exatamente. Muito bem. Pessoal, alguma pergunta aqui na fila? Quem ainda não interagiu aqui, quer lançar uma pergunta para o Marcelo? Aproveita o momento, pessoal. É todo dia que a gente tem
alguém do calibre do Marcelo aqui, né, podendo compartilhar experiência aí de 15 anos na prática aí, né, fazendo transformação digital. Só da Unimed, né? Muito bem. Pessoal, mas algum comentário aqui final, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai finalizar. Algum comentário, alguma pontuação aqui, alguma pergunta de último momento? Eu estou vendo aqui uma pessoa que fez uma pergunta que eu estou tentando rir dela. Aqui, ó. O Flávio fez um comentário. Quer comentar, Flávio? Né? Está com o áudio aberto aqui. Você quer que eu leia? Boa noite a todos. Eu já lidei no serviço público, já lidei na área privada, igual hoje, né? Eu estou vendo aí, o pessoal da Unimed, eu conheço alguma coisa da Unimed, eu participei de alguns eventos lá, inclusive um amigo meu da área da aeromédica já me mostrou um projeto fantástico que o pessoal da unidade aeromédica tinha lá. Eu não sei se esse projeto foi à frente, que tem algum tempo que eu não tenho contato com ele. Mas se na Unimed a gente vê esse ambiente, imagine um serviço público. Sabe? Eu fico falando, igual meu filho fez 30 anos agora, tem 12 de carreira na área de TI, eu tenho 35 anos de carreira na área de TI. Eu sou do tempo que eu fui funcionário público, o pessoal quebrava os terminais para não utilizar os equipamentos, entendeu? Os primeiros trabalhos em secretarias estaduais, quando implantavam os terminais de trabalho, as pessoas, para não trabalharem com os terminais, quebravam os terminais. Então, era a selva, a coisa era a selva. E hoje em dia, né, a gente tem, logicamente, vários desafios aí, mas o que a gente vem acompanhando aí, principalmente na esfera pública, a coisa está horrorosa, está horrorosa. E eu acho que um grande desafio para o Brasil, né, porque tem bem poucos, igual o Marcelo falou muito apropriadamente aí, tem bem poucas experiências, né, de prontuários eletrônicos que deram certo no mundo, são bem poucos. Né, em sociedades mais avançadas, de menor número de usuários e tal, mas deveriam ser modelos para serem escaláveis, né, em outros ambientes. Porque o que a gente vê, igual quando eu lidei muito, né, com vários órgãos de regulação, o paciente pode morrer, não tem problema ele morrer, mas o prontuário dele é sagrado. Né? Então, assim, eu não falo um paciente que está chegando no consultório, num procedimento eletivo e tal, mas aquele paciente que chega, por exemplo, no João 23, com 3 tiros, né, ou com um trauma severo, e aí o pessoal não sabe se ele é alérgico a alguma coisa, qual é o histórico, nada. Ele chegou sozinho lá, levado por uma equipe do SAMU e tal. Quer dizer, o médico trabalha totalmente no escuro. Aí o médico tem que fazer mágica, né? Mas o prontuário dele é sagrado. Então, eu vi alguns, igual vocês estão falando aí, há uns 3, 4 anos atrás, começou um movimento lá em Brasília, mas a coisa não vingou muito por conta de questões de política. Tá? Faltou vontade política, e até hoje falta vontade política para que tenhamos realmente uma universalização de um prontuário. Tecnicamente, a gente tem várias iniciativas, possui tecnologia, outra coisa que foi citado, o blockchain aí, foi utilizado, né, para desenvolver algumas soluções, mas a coisa não vai para frente porque falta realmente vontade política da coisa ir para frente. Mas eu dou os parabéns, porque o que eu acompanho no Unimed, eu sei que vocês são guerreiros, vocês pegam firme, têm apoio da esfera superior, e isso aí eu acredito que é um grande trunfo para que vocês continuem desenvolvendo belos trabalhos lá. Parabéns. Obrigado, Flávio. Muito bem, muito bem. Pessoal, então, estamos aqui encaminhando para o final. Gostaria de agradecer imensamente ao Marcelo aí pelo convite, por falar, né, na prática, pessoal. Então, casos reais, né? Então, a gente não tem que
realmente tem inveja daqueles casos bonitos que a gente vê dos Estados Unidos, da Europa, né? Ou em algum local chique lá em São Paulo, né? Caso de real aqui de Belo Horizonte. Marcelo, queria te agradecer muito aqui, né, por estar com a gente hoje aqui, compartilhar as experiências, né? Muita coisa bacana. E, pessoal, a gente vai compilar, né, esse espaço aqui, esse webinar, e disponibilizar aí nas plataformas, nas redes, tá? Então, para que vocês possam rever realmente os ensinamentos aí, as experiências do Marcelo. Marcelo, comentários finais aqui, sim, a agilidade Primeiro, Marcos, eu raiz. queria agradecer muito, gostei muito de participar. Eu acho que não tinha participado ainda, né, desse formato, bem bacana mesmo. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo formato e muito obrigado. Mas eu queria fazer uma adenda aqui, é o seguinte, esse movimento que nós estamos fazendo no MBH, ele é fruto de um trabalho de uma equipe fantástica, tá, Marcos? Nós temos hoje nós temos uma liderança, né? O meu CEO, que é o Ezequiel, o Alexandre Flores, que é o gerente geral, o superintendente geral lá da Unimed. Eles são grandes patrocinadores desse movimento, eles realmente têm uma visão diferenciada. Meus pares, né? O Geraldo, a Flávia, o Rafael Polinelli, a Cíntia, são pessoas assim, de alto padrão, né? de profissionalismo, são pessoas que fazem toda a diferença e que estão juntos nesse processo de transformação, e as equipes, né, que são fantásticas, eles que fazem a coisa acontecer efetivamente. Né? Então, assim, eu queria deixar aqui meu agradecimento e esse reconhecimento do time do MedBH, que, na verdade, eu estou aqui representando eles, mas esse trabalho é um trabalho de equipe, é um trabalho de colaboração de time. Tá? Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Legal. Então, quero agradecer a todos, né? E a gente já convida vocês, pessoal, para os próximos eventos, tá? Então, quem aqui é da área técnica vai ter mais um evento essa semana falando sobre DevOps e mais novidades aí na semana que vem aí, né? Em breve, né? Sem spoilers, mas um caso público muito interessante, tá? Então, quem tem interesse na área pública ou quer saber também como é que a área pública de Minas Gerais está fazendo transformação digital, fiquem sintonizados aí que em 2 semanas a gente vai ter um caso público aqui muito bacana, transformação digital na área pública em Minas Gerais. Marcelo, obrigado. Marcos, deixa eu fazer um jabá aqui, Marcos. Né? Eu estou começando a escrever um pouco sobre tudo isso que eu estou falando lá no meu LinkedIn. Quem puder ir lá, escrever, compartilhar, eu agradeceria muito, viu? Ler e compartilhar, né? Agradeceria muito. Então, assim, ó, Marcelo Simões, pessoal, não se esqueçam aqui, né? Está lá no LinkedIn, já está publicando artigos toda semana, Marcelo, isso? Toda semana. Então, pessoal, toda semana, né, já tem reflexões sobre realmente experiências práticas, né? Então, é um blog do mundo real, né, Marcelo? Então, ou seja, você está compilando coisas práticas. É o do mundo real. Isso. Sem romance, né, Marcelo? Verdadeira novela. Isso aí, né? Sem romance, né? Muito bem. Sem romance. Legal. Agilidade raiz, né, Ana? Muito bem, né? A Ana que trouxe o termo aqui, agilidade raiz. Pessoal, muito obrigado, então, pela presença. Boa noite a todos. Obrigado, Geraldo, pela participação. A todo mundo aqui que participou, direto ou indiretamente aqui, né, via áudio, via texto. Aguardamos vocês aí, né, nos próximos eventos nossos. Essa semana tem DevOps, e em breve aí, né, transformação digital no governo de Minas Gerais, em breve, tá bom? Tchau para você. Obrigado, gente. Até, pessoal. Valeu, boa noite. Bom descanso a todos. Enviaremos sim um convite, Geraldo, pode deixar, a gente vai enviar a todos aí. Eu agradeço, Paulo, né? Eu agradeço, Ana. Te envia convite, Geraldo.